Vem comigo nesse vídeo de hoje que eu vou ensinar para vocês como vocês vão identificar qual o melhor formato para você salvar as suas planilhas. Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Estou aqui hoje para falar para vocês, explicar qual é a diferença entre alguns dos formatos mais utilizados de planilhas no Excel, tá ok? Então, se você não sabe ainda qual formato você deve utilizar para salvar suas planilhas, ou qual formato fica mais leve, por que que isso acontece, fica comigo até o final que eu vou explicar para você, tintim por tintim, e você vai sair daqui sem dúvidas sobre como você deve salvar os seus arquivos. Então, bora lá! Bom, aqui nessa planilha, se você reparar, eu tenho aqui mais informações do que o normal. O que que acontece? Nas outras planilhas eu tinha trabalhado com células até a casa de número 100, linha de número 100, hoje eu coloquei um pouquinho maior, por quê? Eu quero mostrar para vocês a diferença que é quando você salva em um formato e quando você salva em outro. Quais são os formatos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje? Eu vou mostrar o formato normal que a gente utiliza para trabalhar no Excel hoje em dia. Como assim formato normal, Leandro? Você já vai saber qual que é. O formato de pasta de trabalho habilitada para macro, tá ok? Vou também explicar qual que é a forma que você utiliza para salvar no formato binário e por que escolher essa maneira, é uma das minhas preferidas. E a mais utilizada em linguagem de sistemas que a gente vê por aí, né, na maioria das vezes, que é o CSV, que também pode ser aberto em TXT, aquele bloco de notas que a gente já está acostumado a ver. Mas vamos lá, primeiro vamos ver aqui ó, sobre esse chamado formato normal. Gente, não é nomenclatura do Excel, tá? Fui eu que escolhi colocar aqui dessa forma para poder explicar de uma maneira mais tranquila para vocês. Bom, quando você pega um arquivo como esse daqui e vai salvar ele, né, na caixinha né, na aba de salvamento aqui no caso, que é a aba salvar como, na caixinha salvar como, você pode simplesmente substituir aqui o formato que está, né, essa parte aqui, o campo tipo, ele te permite escolher qual formato que você quer salvar o seu arquivo. Então você vai ver vários formatos aqui. Por que então que você me mostrou só esses quatro, Leandro? Porque esses quatro aqui são os mais utilizados, os que a gente vê mais por aí, certo? Bom, quando eu estou falando aqui de salvar no formato normal, é essa primeira opção aqui, ó, quando você salva o seu arquivo com o nome pasta de trabalho do Excel. Como assim, Leandro? Por que que é normal? Porque esse é o formato padrão que o Excel, né, na maioria das vezes traz para a gente. Quando eu tento salvar aqui, novamente, né, no salvar como, ele vai mostrar aqui para mim a opção tipo pasta de trabalho do Excel. Então, essa é considerada a forma padrão do Excel. É a forma que vem selecionado por default, ok? Você escolhe o nome do seu arquivo, salva ele, clicando aí em salvar. Como meu arquivo já está salvo, eu vou só substituir ele, né? Para vocês verem que eu salvei ele mesmo. E repara numa coisa. Na minha pasta, o nome desse arquivo é vamos lá, vamos ver aqui qual que é o nome do arquivo, tabela clientes, tá vendo? Então eu salvei ele como tabela clientes e tá aqui, beleza. Então tá aqui, olha, com o formato de planilha de Microsoft Excel, mas não era pasta de trabalho do Excel, Leandro? É porque quando você salva esse arquivo, ele costuma dar uma modificada nos nomes aqui. Você vai ver isso nos outros formatos que a gente escolher também. E repara o tamanho, 47 KB. Ótimo, perfeito. Então eu já sei que por padrão eu tenho que salvar ele, eu posso salvar ele como pasta de trabalho do Excel. Ótimo. E as outras formas, Leandro? O que faz, né, uma forma ser diferente da outra, um formato, um tipo ser diferente do outro? Bom, pasta de trabalho do Excel é aquela planilha geralzona que a gente fez as modificações, fez as formatações e salvou. Ela vai rodar dentro de toda vez que você abrir um programa do Excel, ela vai rodar normalmente, beleza. Quer dizer que as outras não vão rodar? Vão rodar, mas com algumas diferenças. Vamos supor o seguinte, eu venho aqui na aba exibição, eu crio uma macro, né? Venho aqui em gravar macro, vou criar uma macro com o nome deslocamento, beleza, criei essa macro. Essa macro, ela vai me levar para a segunda aba. Beleza, perfeito. Vou encerrar a gravação da minha macro. Acabei de finalizar a gravação aqui, então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou vir agora dentro da minha aba inserir, vou desenhar aqui uma forma,
certo? Desenhar uma forma qualquer. Onde que eu vou desenhar essa forma? Vou desenhar aqui ó, nessa página, nessa planilha 1. Desenhei essa forma, né, de uma maneira mais tranquilinha aqui. Vou formatar ela, vou colocar uma cor, um vermelhão, bem escurão mesmo. Tirar aqui o contorno, colocar um efeito 3D. E por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou transformar essa forma no meu botão de deslocamento. Então eu vou colocar aqui o nome Plan 2. Plan 1, né? É o nome da minha aba aqui, certo? Por que que eu vou fazer isso? Porque nesse momento aqui, depois que eu finalizar a formatação, né? Colocar do jeito que eu quero, eu vou transformar isso daqui no meu botão de navegação. Então eu clico com o botão direito em cima desse desenho que eu acabei de fazer e venho aqui na opção atribuir macro. E aí eu escolho aqui, ó, deslocamento, clique em OK, beleza. O que que acontece agora? Toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai me levar para a próxima página. Isso tudo que eu fiz, né, utilizando a macro. Ótimo, beleza. Como meu arquivo já está salvo, o que que eu vou fazer? Ele já está salvo lá como pasta de trabalho do Excel. Eu vou simplesmente clicar aqui ó, no botão de salvar. E olha o que que acontece. Aparece essa mensagem para mim. Em suma, né, no resumo de tudo ali, essa mensagem ela está falando o seguinte: você tem uma macro dentro desse arquivo. Você realmente deseja salvar essa macro dentro desse arquivo? Porque olha só, é o seguinte, esse arquivo está salvo como formato de pasta de trabalho de Excel. Se você quiser salvar ele como macro, ou você salva num formato específico para guardar a macro, ou então você vai perder essa macro. E aí o seu arquivo volta a ser como era antes, sem macro. E aí que tá. Para eu poder fazer isso, né, para eu poder salvar ele num formato aceitável pelo próprio Excel, eu tenho que vir aqui em tipo, né, venho em tipo e marco como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Nome gigante, né? Mas é esse o nome do formato que aceita macro, né? Tá? Esse é o formato principal deles que aceita macro. Então, eu marco essa opção, você vai ver que não vai aparecer mais nenhuma planilha aqui com esse formato, e nem com esse nome, né? Então o que que eu faço? Eu venho aqui simplesmente clico em salvar. E olha o que que acontece aqui. Cria-se, mesmo eu tendo o mesmo nome, cria-se um novo arquivo, só que o novo arquivo ele vai vir com um desenhozinho. Por quê? Esse arquivo com formato de macro, ele não é o mesmo arquivo de pasta de trabalho do Excel, porque eu tenho itens a mais ali. E mesmo tendo o mesmo nome, por eu ter um formato diferente, ele aceita salvar dois arquivos com o mesmo nome. E aí repara numa coisa, o tamanho desse arquivo com macro, ele aumentou. Por quê? Porque eu tenho ali uma macro. Macro aumenta o tamanho do arquivo. Então, isso faz com que o seu arquivo ele fique num tamanho maior. E repara o nome. Planilha habilitada para macros do Microsoft Excel. Mudou de nome de novo, né? Antes era pasta de trabalho habilitadas para macro. E aqui, no caso, já mudou para planilha habilitada. Mas beleza, isso é o de menos. Agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte, aqui tem macro. Eu já tenho lá uma pasta de trabalho do Excel. Beleza, dois arquivos diferentes. E se eu quisesse utilizar o formato binário? O que que diferencia um do outro? Cara, o formato binário é o melhor que tem, na minha opinião, até então, para se trabalhar com bases de dados muito grandes. Por quê? Vamos lá, vou salvar ele com o formato binário. Eu vou vir aqui ó, nessa opção tipo e vou marcar ó, pasta de trabalho binária do Excel. Beleza, salvei ele aqui como pasta de trabalho binária do Excel, clico em salvar. Beleza, ótimo, perfeito. Venho aqui na pasta, repara no seguinte, eu criei mais um arquivo, olha, pasta binária do Microsoft Excel. Esse é o arquivo de formato binário, mas repara no tamanho. Olha o tamanho. Mesmo com macro, ele ainda continua menor do que o meu arquivo original, que é de pasta de trabalho do Excel. Então, repara numa coisa, o formato binário, ele acontece duas coisas muito importantes quando você salva esse arquivo. Primeiro deles, você consegue salvar macros, porque se você reparar, eu salvei uma macro dentro do formato binário. E segundo, ele diminui o tamanho do seu arquivo. Mesmo que você tenha um arquivo no formato normal, o formato binário diminui o tamanho do seu arquivo. E isso facilita muito quando você está com bases de dados muito grandes, ok? Esse é um dos formatos que eu prefiro trabalhar, né? Um dos meus preferidos aí. Beleza, mas o que é esse CSV aqui no final das contas, né? O que ele faz de tão mágico assim que eu posso escolher ele ao invés do binário? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês um pequeno detalhe. Se eu venho aqui, ó, e seleciono o título, coloco negrito, né? Coloco uma cor amarela no fundo aqui, né? Bem diferentão mesmo. E simplesmente venho aqui e salvo, como ele já está salvo no formato binário,
Quando eu fechar ele aqui, repara no seguinte, eu vou vir aqui no formato binário, né? Pasta binária de Microsoft Excel, abro ele e repara, minhas formatações, meu botão, tudo vai estar aqui, ó, certinho. Perfeito. Se eu vier agora e simplesmente salvar ele, né? F12. Vou salvar ele aqui, ó, pasta de trabalho binária, eu vou trocar ele para arquivo separado por vírgulas. Vamos tentar salvar. Quando eu clico em salvar, olha o que vai acontecer. Ele está falando que não suporta várias pastas de trabalho pastas de trabalho que contenham várias planilhas. Já temos um problema aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fechar essa pasta aqui, né, excluir ela. Como eu não vou ter mais ela, minha macro não vai funcionar, então eu vou apagar ela, tá? E agora eu vou tentar salvar de novo. Vamos lá. Vou tentar salvar ele como CSV, certo? Arquivos separados por vírgula. Clica em salvar. Olha só, ainda está falando que tem alguns recursos que vão ser perdidos quando eu salvar ele no formato CSV. Eu não sei quais recursos são esses, mas eu vou clicar em sim. Beleza. Cliquei em sim, vou simplesmente vir aqui e vamos conferir. Ele está aqui, ó, tá aqui, ó. Arquivo de valores separados por vírgulas. Por isso que é CSV. CSV é separado por vírgulas, tá ok? Arquivo separado por vírgulas. Beleza, então eu venho aqui, vou fechar essa planilha. Por que eu vou fechar, Leandro? Vamos lá, salvar assim, beleza, fechei, beleza. Agora eu vou tentar abrir. Vamos tentar abrir aqui o formato CSV. Quando eu abrir ele, olha o que vai acontecer. Cadê as formatações, Leandro? Onde que elas estão? E se eu vier aqui, ó, tem mais, né? Tem mais aqui. Vamos ver aqui, ó. Se eu vier aqui, cadê minha macro gravada? Pois é, o arquivo CSV, ele além dele não salvar várias planilhas, ele não salva macro e ele também não salva formatações. Mas então, Leandro, o CSV é um lixo, para que eu vou precisar dele? É aí que tá. Quando você trabalha com sistemas, alguns deles exigem que o seu arquivo de Excel seja em CSV. Por quê? Porque ele não vai ler o formato do Excel, ele vai ler isso aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, vou abrir essa planilha de CSV aqui, ó, com o bloco de notas. Quer ver? Abrir com. Vou abrir ele com um bloco de notas. Olha como que ele fica. Dentro do sistema, ele não vai ser lido no formato de planilha. Ele vai ser lido como um arquivo TXT, um arquivo de bloco de notas. Ou seja, como se fosse textos. Tá ok? Então, o CSV, ele é ideal para você trabalhar com alguns tipos de CRM de sistemas. Ok? Então, por isso é muito importante você também saber que ele existe. Então, nessa brincadeira aí, nós aprendemos 4 formatos diferentes. O pasta de trabalho do Excel, o arquivo habilitado para macros no Excel, planilhas binárias e também com CSV. Com esses 4 arquivos aqui, você já consegue trabalhar com muita coisa dentro do Excel e a maioria das empresas adoram esses formatos. Então, dominem eles para que assim você possa trabalhar com tranquilidade no seu dia a dia. Bom, mostrei para vocês 4 formatos diferentes para se trabalhar no Excel. Acho que agora você não vai ter dúvidas sobre eles, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, né? Se você gostou desse vídeo, mostra esse vídeo para mais pessoas. Tenho certeza que ele vai ajudar muita gente, porque muita gente tem muita dúvida a respeito dos formatos dos arquivos. Então, nos próximos vídeos eu aguardo vocês. Um abraço e até lá!